Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo tranquilo? Espero que sim, espero que você tenha resolvido os exercícios, espero que você tenha conseguido fazer a discussão dos sistemas, né? Hoje o nosso objetivo não é resolver, nós já tivemos aí, algumas aulas passadas aí para treinar a resolução. Fizemos um sistema com 3 incógnitas, 3 variáveis, fizemos com 2, para a gente também treinar aí uma questão de resolução mais rápida, e agora a gente vai discutir alguns sistemas em função de parâmetros, né? Então, o que acontece aqui? O meu parâmetro aqui é o seguinte: eu quero discutir o sistema analisando quais são os valores de M e de K. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos montar o determinante principal, o nosso delta. Quem é esse nosso delta? Lembre-se que o nosso delta, ele vai trabalhar com os coeficientes de x e com os coeficientes de y. Quer dizer, Paulo, mas não dá para resolver, porque um coeficiente é m. Veja, na verdade, a gente não vai resolver. Nós vamos descobrir o que tem que acontecer com m para que o sistema não seja impossível ou para que ele seja impossível, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos lá m, temos lá o 4, temos lá o 6 e temos lá o 4, né? Então, como é que eu vou resolver essa situação? Ficaria lá 4m menos 24, e aí tem o seguinte, né? Se eu igualar a zero, é porque o delta é zero, então eu vou igualar a zero. Então, vamos supor que isso deu zero. Eu estou dizendo aqui que esse delta vale zero. E eu quero descobrir qual é o valor de m que vai fazer ele valer zero. Então, fica lá, 4m igual a 24. O m é 24 por 4, que dá quanto? 6. Então, esse m é igual a 6. E agora eu quero perguntar uma coisa para você, tá? Se o m for igual a 6, o delta é zero, ok? Então, vamos anotar aqui. M igual a 6 implica num delta valendo zero. E a minha pergunta é a seguinte: e se o m for diferente de 6, o delta será isso, diferente de zero. Perfeito. Então, se o m for diferente de 6, o delta será diferente de zero. Então, nós já temos um parâmetro para delta em função de m. O que nós vamos fazer agora é calcular o delta x, porque assim, se o delta é zero, o sistema é impossível? Não. Se o delta é zero, o sistema pode ser impossível, desde que o delta x seja diferente de zero, e ele pode ser indeterminado, desde que o delta x seja igual a zero. Okay? Agora, se o delta for diferente de zero, aí sim, se o m for diferente de 6, o delta é diferente de zero. Aqui eu já sei que, se o m for diferente de 6, eu já tenho um sistema possível e determinado, né? Porque se ele for diferente de 6, o delta será diferente de zero e o sistema já é possível e determinado. Então agora vamos fazer o delta x, ok? Então lembrando lá como é que nós fizemos nas aulas anteriores. Eu tiro a coluna do x, vou tirar a coluna do x, então eu monto agora meu determinante delta x, e o determinante delta x, eu tiro a coluna do x, coloco agora 2 e k, e coloco lá 4 e 4. Vou fazer o mesmo cálculo, né? Então fica lá, 2 vezes 4, menos 4k, e aí tem um detalhe. Se eu igualar a zero, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o delta x vale zero. Então, 2 vezes 4, 8, menos 4k é igual a zero, menos 4k igual a menos 8, multiplica por menos 1, o k vai dar 2. Então veja, se o k for 2, o determinante vale 0, né? Se o k for diferente de 2, ele é diferente de 0, ok? Então, olha uma coisa, vamos pensar agora numa situação. Se o delta for 0, quando que o delta é 0? Quando o m é 6, ok? Se o delta for 0 e o delta x também for 0,
Quando que ele é 0? Quando o K é 2. Então, se ambos forem 0, nós vamos dividir 0 por 0, né? Para determinar o x, nós vamos dividir o ΔX por delta. Daria 0 por 0. E 0 por 0 é uma indeterminação. Então, nesse caso aqui, o delta sendo 0, o ΔX sendo 0, isso daqui vai caracterizar um sistema possível, mas indeterminado, né? É uma indeterminação, ok? Agora, se o delta for diferente de 0, para que o delta vai ser diferente de 0? Quando o m for diferente de 6, né? Se o delta for diferente de 0 e o ΔX for 0, quando que ele vai ser 0? Quando o K for 2, né? Então, se o delta for diferente de 0 e o ΔX for 0, eu vou dividir 0 por um valor, por um número. E aí não existe divisão por 0. Então, esse daqui é um sistema impossível, ok? Então, nós discutimos aí todos os parâmetros para M e K, beleza? Tranquilo? Então, vamos ver se está correto ali o que nós fizemos. Primeiro, se o M for diferente de 6, eu já tenho um sistema possível e determinado. Foi o que nós fizemos aqui. Se o M for diferente de 6, já é um sistema possível e determinado. Agora, se o M for 6 e o K for 2, é um sistema possível e indeterminado. E se o M for 6, né? E se o K for diferente de 2, é um sistema impossível, né? Porque se o M for 6, o que vai acontecer? Vai dar 0. Então aqui, o M for 6, vamos trabalhar aqui a gente trocou um detalhe, né? Se o M for 6, arrume lá no teu caderno, o que vai acontecer? Se o M for 6, o delta vai ser 0. Ok? E se o K for diferente de 2, nós temos ali um sistema possível. Então, possível e indeterminado. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Vamos trabalhar ali no quadro que a gente tem bem determinado ali, senão a gente vai acabar confundindo com o que a gente fez aqui. Vamos lá. Primeiro, se o M for diferente de 6, né? Se o M for diferente de 6, o que vai acontecer? Nós vamos ter um delta diferente de 0. Aí o sistema já é possível e determinado. Se o M for igual a 6, nós temos um delta igual a 0. E se o K for 2, nós temos um ΔX igual a 0. Então é um sistema possível e indeterminado, daria 0 sobre 0. Se o M for 6, o delta é 0. Se o K for diferente de 2, o ΔX é diferente de 0. Aí daria uma divisão 0 por algum número. E aí o que vai acontecer? Vai ser um sistema impossível. Beleza? Então até um próximo encontro. Aliás, não, nós temos mais um problema, né? Ficamos com esse problema aqui. Vamos discutir agora esse problema e a gente dá sequência aí no nosso conteúdo, ok? Então preste bem atenção no que ele fala. Ele diz o seguinte, vamos lá. Ele está falando lá a seguinte situação. Qual o valor de M para que o sistema tenha uma solução única? Solução única significa sistema possível e determinado. Determinou a solução. Então, colocando lá M, 4, 3 e menos 1. Lembrando que, para eu ter um sistema possível e determinado, o meu delta tem que ser diferente de 0. Ele não pode ser igual a 0. Então, fica lá, M vezes menos 1, a gente está calculando aqui o delta, M vezes menos 1, menos 4 vezes 3, igual a 0. Se eu igualar a 0, ele seria um sistema que poderia ser impossível ou indeterminado. Então, eu digo que ele é diferente de 0. Aí pronto. Se o delta for diferente de 0, é um sistema possível e determinado e ele tem uma única solução. Então, ficamos lá com menos M, menos 12 diferente de 0, menos M diferente de 12, multiplica por menos 1, o meu M tem que ser diferente de menos 12. Então, o meu M tem que ser diferente de menos 12, letra C. Ok? Então, encerramos aí
toda essa discussão de sistemas, espero que você tenha entendido. Então, só retomando aqui, vamos lá. Primeiro, calculo o delta. Se o delta for diferente de zero, a discussão acabou. Sistema possível e determinado. Se o meu delta for igual a zero, aí eu tenho duas situações. Eu tenho que calcular o delta x. Se o meu ΔX também for zero, eu tenho o delta e o ΔX igual a zero. Então eu tenho uma divisão, 0 por 0, que é uma indeterminação. Então é um sistema possível, mas indeterminado. Agora, continuando com o delta sendo igual a zero. Se o meu ΔX for diferente de zero, aí eu tenho uma divisão de um número por zero. Não existe divisão por zero. Então é um sistema impossível. Beleza? Então, até um próximo encontro, um abraço para você, capriche aí nos seus estudos.